Olá, bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura comentada do livro Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Essa será a nossa 22ª leitura. Já passamos da metade do livro, as coisas estão começando a dar uma esquentada para o lado da nossa protagonista. E devido ao feriado, da semana passada, eu só publiquei uma leitura. Então eu vou tentar essa semana fazer 2 leituras para a gente ficar em dia aqui nessa semana, ok? A gente vai começar aqui do registro do dia 30 de março e vamos finalizar no registro de 3 de abril. Então, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo com a nossa protagonista Valéria. 30 de março. Tenho poucos minutos para escrever. Preciso tomar muito cuidado porque hoje de manhã Ricardo queria abrir a gaveta, onde agora escondo o caderno para pegar umas fotografias dele quando criança e presenteá-las à Marina. A gaveta estava trancada e até Michele se espantou com isso. Embora num primeiro momento eu tivesse dito que não sabia mais onde estava a chave, tive de abri-la, do contrário Ricardo iria forçá-la. Ele perguntou na hora: "O que é este caderno?" E para distrair sua atenção, precisei me fingir irritada por ceder a Marina aquelas fotografias. Hoje, Sabina esteve aqui. Mirella já havia saído. Sabina deixou umas apostilas para ela e já ia embora, mas eu a detive na porta. Disse: "Precisamos conversar um momento, Sabina. Eu sei que você sabe tudo sobre Mirella e aquele advogado, aquele Cantone." Sabina é uma moça alta e curvilínea, de cabelos escuros. É muito inteligente, mas de poucas palavras. Respondeu que não sabe de nada. Imaginei que essa seria sua resposta, repliquei. É natural, mas você sabe tudo, e por isso quero lhe falar mesmo assim. Não posso dar conselhos a Mirella. Você, sim. Deve aconselhá-la. Diga-lhe que as pessoas já estão falando. Já estão falando. Ontem uma amiga me telefonou para perguntar se é verdade que Mirella está noiva. Você lhe quer bem e deve fazê-la se refletir. Eu queria acrescentar. Diga que convém pelo menos que ele a deixe na esquina e que não a espere no portão. Mas não podia. Tenho de escolher entre a cumplicidade e a intransigência. Diga que mais tarde ela vai se arrepender, continuei. Sabina respondeu: "Está bem, senhora." Falava e se aproximava da porta, e sua pressa me incitava. Pousei a mão na maçaneta para impedi-la de fugir de mim. "Você o conhece, não?" perguntei. Ela assentiu. "Como ele é?" "Diga-me, como ele é?" insisti. Ela hesitou e eu continuei. "Eu me preocupo com Mirella, sabe? Com a felicidade dela." Sabina me olhava em silêncio, me estudava praticamente, e eu me arrependia de ter lhe feito aquelas perguntas. Eu jamais tinha sentido Mirella tão estranha a mim como naquele momento. Já ia abrindo a porta para Sabina ir embora, quando ela observou: "Mirella nunca poderá ser muito feliz, senhora. É inteligente demais." Eu sorri dizendo: "Todos são inteligentes aos 20 anos. Com o tempo é que fica cada vez mais difícil. Mas em compensação, talvez se aprenda a ser feliz." Ela me fitava com embaraçada indiferença, sem responder. "Vá, pode ir", falei. "Vou dizer a Mirella que você esteve aqui, que ele telefone, está bem?" Fechei a porta às suas costas, agastada. Eu vou parar por aqui, esse registro é bem pequenininho, porque foi um fato assim meio pontual, né? Essa arguição a Sabina, que é uma das melhores amigas ou a melhor amiga de Mirella, né? Porque Valéria, ela aqui, ela
está demonstrando, né, ao meu ver, aquele mesmo controle excessivo que ela demonstra lá atrás. Ela quer controlar tudo. Então, ela quer saber da Sabina, porque a Mirella não fala tudo, ou quando fala, ela própria não aceita, devido ao que, né, a gente já falou aí para trás, já comentou, ela não aceita exatamente porque é como se fosse a sombra dela falando, e como a sombra ela é algo que nós rejeitamos, então ela não vai aceitar aquilo que Mirella fala. E Mirella fala com muita verdade, ela fala do que ela sente, mas a Valéria ela não consegue, é como se ela tivesse um bloqueio auditivo quando a Mirella fala com ela, né? Mas certamente alguma coisa mexe lá dentro. Isso é fato, não tem como não mexer, porque é exatamente o espelho negativo, digamos assim, né? Da Valéria. E isso inconscientemente, isso traz consequências, e isso mexe com a Valéria de alguma forma, né? E quando a Sabina fala que ela nunca poderá ser muito feliz porque ela é muito inteligente, aqui eu acho que a gente pode pensar um monte de coisas, mas eu particularmente, assim, no primeiro momento, trazendo, compartilhando com vocês, eu penso que pelo fato da Mirella ser muito questionadora, ela não se contenta com qualquer coisa, ela não se contenta com qualquer resposta, ela não se contenta com qualquer atitude. E numa conversa anterior, né, que ela teve com a Valéria, ela disse que ela tinha medo. Ela tinha medo, talvez dessa relação, talvez um medo até de se apaixonar e, e meio que perdeu esse controle que ela tem dessa relação, né? Mirella é mais racional. Mirella sabe o que ela quer, né? Ela tem objetivos e metas muito definidas. E se ela perde o controle disso, talvez por se apaixonar, talvez ela tenha esse medo de não conseguir alcançar essas metas. Isso é uma percepção minha, né? Como eu disse aqui, é uma leitura comentada de acordo com uma visão que eu, né? De uma leitura que eu fiz, que eu faço dessa história, e compartilho, né? Não é nada fechado, e vocês podem colocar, obviamente, lá nos comentários o que vocês pensam sobre isso, né? Se faz sentido isso que eu trouxe, mas eu sinto um pouco isso, sabe? Esse medo da Mirella talvez seja esse medo de perder esse controle, né? Talvez até se vislumbrando o que a mãe dela, né? Como a mãe dela vive, porque ela não quer viver como a mãe. Então, acho que isso pode gerar também, internamente na Mirella, alguns conflitos. Mas a gente não sabe, assim, o que a gente sabe de Mirella é sob a ótica de Valéria. Então, quando ela expõe aqui algumas coisas, a gente consegue captar algumas coisas da Mirella, mas não é a fala da Mirella. A gente não sabe exatamente o que se passa, né? Mas pela fala da Valéria a gente consegue captar algumas coisas. Então vamos prosseguir. Dia 1º de abril. A esta altura, a casa me parece uma gaiola, uma prisão. No entanto, gostaria de poder trancar as saídas, as janelas, gostaria de ser obrigada a permanecer dia após dia aqui dentro. Poderia pedir uma breve licença no escritório, talvez fosse bom. Michele queria sair, ir ao cinema, e eu disse que preferia que ficássemos sozinhos um pouco, juntos. Ele se aborreceu, mas mesmo assim logo cedeu ao meu desejo. Se tivesse me perguntado o que eu tinha, por que estava tão nervosa, talvez eu tivesse confessado tudo e lhe pedido ajuda. Os dois nos sentamos ao lado do rádio. Não sou uma conhecedora de música como Michele, mas hoje Wagner me proporcionou uma grave comoção. Ao escutá-lo, me sentia forte, heróica até.
disposta a extremas rebeliões ou sacrifícios. Ontem ainda voltei ao escritório à tarde. Fiz mal. A solidão ao nosso redor já não era acolhedora, mas insidiosa. Ele me beijava as mãos, murmurando: Valéria, Valéria. E era o som do meu nome que me perturbava. Os dias já se tornaram longos, o sol se comprimia contra as janelas. Eu disse: é melhor que eu não venha mais, Guido. Conversamos por 2 horas, e justamente por insistir em não querer revê-lo no próximo sábado, involuntariamente eu confessava como estas horas são importantes para mim. Mas estou irremovível, por isso decidimos nos encontrar terça-feira numa cafeteria, depois do expediente, como se fôssemos nos despedir às vésperas de uma viagem. Ele me levou até em casa de carro e eu aceitei porque temia ofendê-lo. Ele guiava em marcha lenta. Desculpa. E de vez em quando se voltava para me fitar, como se quisesse reter na memória uma imagem que dali a pouco desapareceria. Eu me deixava fitar. Antes de entrar aqui na rua, ele me interrogou com os olhos, incerto quanto a continuar ou parar. Acenei-lhe que seguisse adiante, até porque seria somente por uma vez. Depois, desci depressa e resisti à tentação de seguir com o olhar o automóvel escuro que se afastava. Subi a escada correndo e, tendo fechado a porta, respirei. Todos já estavam em casa e fiquei feliz por encontrá-los como quando, criança, revia minha mãe de volta da confissão. Pedi Mirella que não saísse. Disse-lhe que não me sentia muito bem. Ela respondeu que já havia resolvido ficar em casa. Michele estava silencioso, distraído. Enquanto ele não souber alguma coisa sobre o argumento, é natural agir assim. Eu o encorajei, dizendo-lhe que sentia que tudo se resolveria da melhor maneira. 2 de abril. Telefonei a Clara. Disse que quero vê-la. E ela me convidou para almoçar, mas não marcamos o dia. Expressei meu agradecimento pelo que está fazendo por nós, repeti. Estou torcendo. Clara respondeu que, na realidade, não tem muitas esperanças, mas que eu não desencorajasse Michele, porque ela ainda vai tentar muitos caminhos. O argumento tem um ponto de partida interessante, você não acha? Respondi vagamente. Seria desagradável confessar que não sei nada a respeito. Sim, claro. Clara continuava. Seria bom reescrevê-lo todo, mas, tal como foi corrigido, pode funcionar. O enredo, sem dúvida, é muito obscuro, muito complicado. Eu dizia, pois é, pois é. Esta é também a sua força, seu atrativo, não nego. Ela observava. Aquele homem que a cada mulher afirma ser uma pessoa diferente é um sucesso. E também quando ele segue pela rua mal afamada, e a cena seguinte, quando volta para casa e encontra a esposa, que lhe diz: mantive aquecida sua sopa. Há ideias belíssimas, poderia dar um filme tanto, mas temo que não funcione, que nenhum produtor seja corajoso o bastante. Aconselhei Michele a aliviá-lo. Ele diz que não é possível e, no fundo, não está errado. A força do argumento está justamente naquela febre, naquela obsessão sexual. Por fim, ela disse: é pena, acrescentando que Michele teria muitas aptidões para o cinema. E repetiu: é pena. Quando Michele voltou para casa, não lhe contei que havia falado com Clara. Então aqui eu acho que merece uma pausa.
No dia 1º de abril, ela já inicia o relato dela dizendo que a casa dela já parece uma gaiola, a sensação que ela tem, né? Que ela está numa gaiola, numa prisão. E, novamente, o conflito, né? Mas, ao mesmo tempo, ela queria trancar as saídas, porque ela não queria ir para o escritório. Então, ela está vivendo um conflito muito grande. Ela não se sente bem em casa, se sente bem no escritório, se sente mal por não se sentir bem em casa e se sente mal por se sentir bem no escritório. E principalmente porque lá no escritório, além de ser o espaço dela, como nós já comentamos, onde ela é valorizada, ela é vista, onde ela tem um espaço que é dela, tem as gavetas dela, tem uma sala que é só dela, ela tem o Guido, né, por quem ela está alimentando e está crescendo algo que a gente pode dizer que ela está se apaixonando por ele. E ele, por sua vez, também parece que está se apaixonando por Valéria. E como a gente disse anteriormente, a gente não vai ficar entrando em detalhes aqui sobre essa questão da paixão e tudo mais, mas a gente disse que eles se completam nas suas faltas, nas suas lacunas, né? Valéria não é vista em casa, Valéria não é nem chamada pelo nome em casa, né? Valéria é apenas um papel, uma função na casa dela, o marido está cada vez mais e mais distante dela, e no escritório é exatamente o oposto. No escritório, ela escuta o nome dela o tempo todo, né? Ele murmura o nome dela o tempo todo, Valéria, Valéria, né? Ele a toca, né? Ele segura as mãos dela com afeto, com carinho, fala o nome dela, vê os valores dela, vê a capacidade dela, vê Valéria como a mulher que ela é, e ela está fazendo renascer essa mulher dentro dela. Ela nem já está se achando tão velha mais, porque lá no início do livro, vocês lembram, né, até uma boa parte das nossas leituras, ela se considerava uma velha, com 43 anos. E hoje ela já não se considera tão velha mais. Por isso, porque o Guido, ele tem esse olhar para ela como a mulher Valéria. Então, assim, fica quase impossível não se apaixonar numa situação assim, né? Onde uma pessoa a vê exatamente como ela gostaria de ser vista em casa, que ela gostaria de ser vista pelo marido. Então, ele preenche essa lacuna dela. E da mesma forma, ela também deve preencher as lacunas dele, porque ele disse, né, que né, naquela conversa que ele teve com ela, que ele se sente muito só, que ele não tem uma companheira em casa. A esposa dele parece que age como aquelas mulheres que só se beneficiam do status e da condição financeira e social que eles possuem, porque ele é um homem muito rico. Então ela só parece que, né, só gasta e usufrui disso, mas não é aquela companheira afetuosa, carinhosa e amorosa que provavelmente ele sente falta. E a Valéria é essa pessoa. Então eles se completam nessas lacunas, né? E isso obviamente está gerando uma paixão, né? Eles estão se apaixonando, mas ela se mantém nesse conflito que é natural, né? Ela é uma mulher casada, ele é um homem casado, então ela fica nesse conflito entre ceder ao que ela está sentindo e a sua realidade, que é a casa dela, o marido, os filhos e a função que ela tem, o papel que ela tem na casa dela. Então, assim, realmente, internamente, é um conflito muito doído para ela, né? Poder ter que abandonar tudo isso que ela sente quando ela está com o Guido lá no escritório e trocar isso pela casa dela, onde a gente já comentou aqui diversas vezes, né, que ela está cada vez mais desconectada dos membros daquela casa, principalmente
do marido dela, né? Agora, então aí ela fica falando, não vou vir mais, não vamos nos encontrar, essa é a última vez, né? Ela tem esse padrão de comportamento, né? Mas assim, percebemos aqui que eles estão ficando um pouquinho mais corajosos, porque já marcaram o encontro numa cafeteria, que é um lugar público, e eles poderiam ser vistos ali. Então, assim, a coisa está mudando um pouquinho de figura, né? E eles foram a essa cafeteria, né? Conversaram e ela permitiu que ele a deixasse na porta de casa. Sempre falando que, né, a desculpa dela que seria a última vez. Então, ok, tudo bem. E se alguém arguísse sobre isso, né, ela inventaria ali as desculpas é, que ela sempre propõe, né, e que ela sempre fala. E então, assim, quando ela chega em casa, ela fica feliz por encontrar todos ali, né? E ela remete a essa infância dela, né? Quando ela voltava né, via, né? Quando a mãe dela chegava da confissão. E mas é aquela família, né? Mirella tá lá no canto dela estudando, o Michele super, hiper, mega distraído porque só pensa nesse argumento, né? O Ricardo parece que, né, ela nem fala do Ricardo aqui. Então, assim, estava tudo naquele status quo, né? Aquele status é, permanente, né? Que é a casa dela, né? Aquele marasmo, aquela coisa. Mas ela, né? Ela tem essa coisa de encorajar o Michele, né? De tentar fazê-lo feliz da mesma forma como ela tenta fazer todo mundo feliz. E aí, logo em seguida, no segundo registro, no dia seguinte, ela liga para Clara, né, para poder interceder em favor do Michele. E aqui eu achei interessante porque ela tem um desconforto, né, porque ela não leu o argumento do Michele. O Michele não mostrou para ela. Olha aí, né? Lá atrás, quando a gente comentou sobre isso, que ele fala, né, que ele não vai mostrar porque ele já envelopou e já selou o envelope, né, de forma que para ninguém mais abrir caso o argumento, o envelope não fosse entregue em mãos, né, a ela. Então ela não sabe o que é o argumento. E aí, Clara, obviamente, que vai deduzir que ela leu esse argumento. E aí ela vai fazer comentários sobre ele, né? E ela fica naquele constrangimento lá, meio que fingindo, né? Falando assim aquelas palavras, aquelas expressões genéricas, e a Clara, a princípio, parece que não percebeu, né? Mas achei interessante quando ela fala aqui né, algumas partes do argumento que ela fala assim que o argumento ele tem um enredo forte, né? E que tipo assim aquele homem que a cada mulher afirma ser uma pessoa diferente, né? Que é um sucesso, que quando ele segue pela rua mal afamada e a cena seguinte é ele chegando em casa e a esposa dizendo mantive aquecida sua sopa. Lembra um pouquinho a vida deles, né? Não na prática, não estou dizendo que o Michele ele anda por essas ruas mal afamadas, mas isso daqui, a gente sabe que quando a gente escreve algo que está aqui dentro, né? Mesmo que a gente invente uma ficção, tem algo que é nosso, porque é inconsciente, né? O inconsciente está ali trabalhando e está trazendo algumas coisas, mesmo que a gente ache que não é algo que não aconteceu comigo, algo que é inventado, não é tão inventado assim. E pelo distanciamento de Michele, eu fiz essa leitura, né? Talvez ele tenha escrito isso porque realmente a vida sexual deles aqui aparentemente nada, né? Eles mal estão se tocando,
Quando eles abraçam, é aquele abraço, não é um abraço de amor, de desejo, é um abraço que ele parece que é um tapinha nas costas, né? E mal se tocam, e aí ele vai e coloca no seu argumento, no tema, no roteiro do seu filme, um homem que vai por ruas mal afamadas. Então, isso pode ser um desejo íntimo, inconsciente, ou talvez até consciente, a gente não sabe do Michele, né? A gente está vendo tudo aqui pela visão da Valéria, a gente não sabe se ele tem esse desejo ou não, né? Por conta da vida sexual deles não está legal, né? Ou também pode ser o inconsciente dele, tipo uma sombra, né? Da mesma forma que a Valéria tem a sombra dela, o Michele também tem. Então pode ser que na fachada que ele, né? Aquela persona que ele constrói, que ele construiu, ele demonstre ser aquele homem, né, todo certinho, etc e tal, mas lá na sombra ele pode estar reprimindo algo, né, nesse contexto sexual aí que a gente não sabe. E aí, como é uma ficção, ele se sente livre para poder expressar. E a mulher dele, né, do personagem que ele criou, é uma Valéria, né? Mantive aquecida a sua sopa. É uma mulher submissa. É uma mulher que tem o papel de esposa. Então, sabe, eu acho que faz sentido, né? Pelo menos é essa leitura que eu fiz, né? Então, esse argumento do Michele, né? Esse roteiro que ele escreveu, eu acho que pode ter, não sei, né, lá na frente, se vai ter mais detalhes sobre esse argumento, mas esse pequeno trecho aqui eu achei super importante, porque isso fala do Michele. Certamente isso fala do Michele, do inconsciente do Michele, ou da sombra do Michele, ou de desejos que ele tem, mas ele não verbaliza, obviamente, e ele reprime, né, por conta da vida que ele tem, né, de marido e pai. Então, vamos continuar aqui. Dia 3 de abril. Hoje, no final da tarde, Marceline passou diante de mim com a pasta da correspondência e me disse descontente: o diretor já quer ir embora e os documentos ainda estão por assinar. Como eu podia saber? Não disse nada e baixei os olhos para minha papelada. Temia dar a entender que ele sairia mais cedo do que de costume para se encontrar comigo. Parecia-me que todos os colegas sabiam, em cada frase que me era dirigida, eu vislumbrava um significado alusivo. Fingia tomar notas, me mostrava ocupadíssima, distribuía ordens totalmente supérfluas só porque queria sublinhar que não tinha pressa e que provavelmente sairia do escritório muito tarde. Esperava, aliás, que o diretor viesse falar comigo para fazer alguma última recomendação, como é seu hábito quando sai. Eu estava determinada a dizer a ele: não vou. E essa decisão me tranquilizava. Fiquei atenta ao som de seus passos atrás de mim, esperando ouvir a porta se abrir. Nada. Fui até a sala dele e aí encontrei deserta, a luz apagada. Perguntei ao contínuo se o diretor já havia saído e o rapaz respondeu que sim, no tom distraído que sempre tem no final do expediente. Então, invadida por uma pressa repentina, também deixei o escritório, temerosa de fazê-lo esperar. Ele estava sentado a uma mesinha apartada, e enquanto avançava em sua direção, encabulada, parecendo-me que todos os espelhos me refletiam, que todas as luzes e todos os olhares estavam voltados para mim, eu o via tão calmo e seguro que me perguntei quantas outras vezes ele havia esperado por uma mulher numa cafeteria. Eu, até hoje, jamais tinha entrado numa cafeteria
para me encontrar com um homem. É uma cafeteria decorada com gosto moderno, cetins, estátuas, tapetes macios. Eu me sentia lisonjeada por estar ali, mas por causa do meu vestido, um tanto constrangida. Fazia anos que eu não entrava num lugar como aquele, pensei com desgosto. E Guido, ao contrário, estava ali como em casa. Pedi um complicado aperitivo, dando instruções precisas ao garçom. Eu pedi um vermute, mas o deixei intacto. Disse a Guido que não posso vê-lo fora do escritório, nem mesmo aos sábados, nunca mais. Depois de um silêncio durante o qual ele parecia se interrogar, Guido me perguntou se no sábado passado havia dito ou feito alguma coisa que tivesse me desagradado. Respondi que não. Ele ergueu os olhos para mim, como se dissesse: "E então?" Repeti: "É impossível." E balançava a cabeça, mas na realidade eu mesma não sabia por quê. Sabia apenas que havia um motivo, embora naquele momento não conseguisse explicar qual. Pensei em Michele, nos meninos, mas não sentia nenhum remorso, estava calmíssima. Guido segurou minha mão e repetiu que não pode abdicar de mim. Ele falava, e suas palavras doces e convincentes chegavam a mim como através de um vidro. Um vidro me separava de tudo àquela altura. Olhei-me num espelho que ficava ao lado e pensei: talvez seja a idade. Mas me contradizia a íntima segurança que tenho de estar jovem, apesar de tudo, às vésperas de um período feliz. Guido discorria sobre si com argumentos semelhantes aos que eu usaria para falar de mim. Eu me perguntava se ele era sincero e se eu mesma o era. Depois lembrei do argumento que Michele escreveu, mas já não sentia, em relação a ele, a hostilidade que senti ontem depois do telefonema a Clara. Ou talvez mascarasse a hostilidade por trás de um sentimento de desaprovação que eu queria manifestar justamente com a minha renúncia. Não é possível, repeti, esperando vagamente que Guido me demonstrasse o contrário. Saímos juntos e, sem sequer me perguntar se podia me acompanhar, ele me conduziu a seu automóvel, estacionado ali perto, numa rua secundária. Novamente notei que, quando caminhamos juntos, de vez em quando ele olha ao redor. Quanto a mim, parecia-me que ser descoberta em sua companhia não me importava em nada. Eu quase desejava isso, não sei se como uma libertação ou um castigo. No carro, me senti muito bem, estava contente. Me perguntava, aliás, por que desejava renunciar à única coisa doce da minha vida. Isso me parecia um capricho. Ele guiava devagar em direção à minha casa, mas primeiro margeando o rio e depois se delongando em um longo giro pela periferia. As rodas deles deslizavam com facilidade sobre o asfalto liso das ruas. O motor mal respirava. Eu me sentia protegida por sua presença. Agradava-me estar instalada num assento amplo e macio, diante dos mostradores iluminados no painel do carro novo, e meus nervos estavam tão relaxados que eu quase poderia dormir. Realmente, me custava admitir que não é possível. Numa rua solitária, ele parou o carro e desligou o motor. Ficamos um longo momento sem nos olhar nem falar, apenas de mãos dadas. No silêncio eu ouvi a voz dos grilos. Parecia-me ter voltado ao tempo em que íamos ao Vêneto no verão. Eu era uma menina pequena, ainda possuíamos a vila. Desde aquela época, não lembro ter experimentado a mesma sensação de paz e segurança. Ele disse: "Não é justo, Valéria, não é justo." Depois acrescentou: "Não acha que nós também temos algum direito?" Eu olhava e murmurava sim, mas desesperada.
Não queria voltar para casa, mas ao ver a hora indicada pelas verdes esferas do relógio luminoso, sentia uma pressa habitual me dominar. Não sabia para quem devia voltar à minha casa nem para o quê, mas sabia que era preciso voltar, e esse dever implacável, absurdo, me causava enorme amargura. Dê-me tempo de me habituar à ideia de ficar novamente só, de não ter mais nada. Vamos nos ver no sábado ainda, pelo menos, ele dizia, que pouco a pouco iria compreender. Eu concedi. Está bem. E me parecia que uma lei misteriosa me obrigava a me defender, a renunciar, me impunha a representação de uma personagem justamente com ele, a única pessoa com a qual sentia que podia ser sincera. Assim que entrei em casa, fui diretamente ao quarto de Mirella, ainda com a chave na mão. Temia irracionalmente que ela tivesse me visto descer do automóvel. Estava disposta a responder que uma mulher honesta age como eu agi. Aceita um encontro, mas só para dizer chega. Para dizer não é possível. Ainda que sofra. Ainda que tivesse o direito de agir diferentemente. Ainda que tenha dado toda a vida pelos outros. Por você, eu diria a ela. E essa consciência se azedava em mim. Tornava-se maldade. Não vai sair? Perguntei. Debruçada sobre os livros, ela estudava passando a mão entre os cabelos, como é seu hábito. Estava toda descabelada, despenteada. Não, respondeu. Eu tinha percebido que ela não saía fazia várias noites. Talvez você tenha compreendido, insinuei, para instigá-la a falar. Convenceu-se de que certas coisas não são possíveis. Não, ela respondeu, resoluta. Não é por isso. E explicou. Sandro está em Nova York. Melhor assim, exclamei. Depois a intimei a não pronunciar aquele nome em minha presença como se fosse de um noivo ou marido. Ela me interrompeu firmemente com voz enérgica. Mamãe, por favor, não diga nada contra ele esta noite. Peço o favor. Ele chega amanhã. Já está voando. Está sobre o oceano a esta hora. Depois confessou, baixinho. Tenho medo. Ficamos caladas. Vi que ela mantinha a seu lado um cinzeiro cheio de guimbas e diante de si, firme sobre a pulseira dobrada, seu velho relógio de estudante. Fui até a janela através das vidraças. Olhei lá fora. Não é possível, me repetia, pensando em Guido. Poderia varar a noite atrás da janela, observando o céu por ela, se me pedisse. Era uma noite calma, estrelada, daquelas em que vemos os aviões passarem piscando alegremente os faróis, como olhos maliciosos. Fique tranquila, murmurei. O tempo está sereno. Aqui a gente finaliza essa leitura. E nesse último registro de Valéria, a gente vê o quanto que ela está sofrendo, né, com essa situação, com esse conflito de ficar com Guido, não ficar com Guido, viver o que ele está lhe propondo, não viver o que ele está lhe propondo. E é interessante, né, porque ela já não vê mais sentido em voltar para casa. Né, ela fica falando que é impossível, que não é possível, né, e que ela não sabia bem o motivo. Ela sabia que tinha um motivo para que aquela relação não fosse possível, mas nem ela bem sabia direito o que era, porque ela ainda não entrou em contato, ela ainda não aceitou de fato, né, eu acho que ela ainda não conseguiu ter consciência do que realmente está acontecendo na vida dela, né, de que ela não está mais se sentindo pertencente àquela família, àquela relação, àquela casa, né, mas ela
ela ainda, parece que ela ainda não viu isso, ela ainda não sentiu isso, né? E exatamente por isso que ela não sente remorso, né? Porque ela realmente ela não tem ela não tem uma vida ali naquele espaço, ela não tem uma vida verdadeira, ela não tem uma vida que a preenche, que a nutre naquele espaço, naquela casa. Então ela não sente remorso, né? Quando ela pensa nisso, ela está calma. Ela fica, eu estou calmíssima. Então, assim, de uma certa forma, internamente ela sabe, mas ela não consegue ainda admitir, né? Admitir conscientemente que ela já não quer mais estar ali naquele lugar, ela já não quer mais ser a mamãe, né? Ela não quer mais estar naquela casa que ela se sente sufocada e presa. E o Guido, né, fazendo essa pressão, assim, porque ele parece que ele está, assim, ele está muito desejoso dela, né? Ela está tomando uma importância na vida dele que ele chega ao ponto de falar que ele não pode abdicar dela, né? Então, assim, né, a coisa tá ficando forte, tá crescendo. E aí ela vai tecendo comentários, né, das reflexões que ela faz, né, que quando ela entra na cafeteria ela fica desconfortável, novamente aquele problema, né, dela ser de uma classe social mais baixa que a do Guido, né, mas ao mesmo tempo quando ela está com ele, ela não sente isso, mas ela se constrangeu quando entrou na cafeteria, porque é um ambiente diferenciado, ela não está acostumada nesse ambiente, então pesa, isso ainda pesa para ela. É a questão da idade, mas logo em seguida ela já entra em contradição, porque ela se sente jovem perto do Guido, porque ele a vê jovem, né? Ele a vê como ela verdadeiramente é. E interessante que quando ela fala, né, quando eles estão andando juntos na rua, no ambiente público, ou seja, qualquer um poderia encontrá-los ali. Ele fica atento, né, mas ela fala que ela não se importava se ela fosse vista com ele, né? Talvez ela, no fundo, ela desejasse isso, ou como uma libertação, ou como um castigo, né? São exatamente esses dois opostos que ela está vivendo, né? São exatamente o conflito de se libertar, né, daquela vida, né, de aprisionada que ela sente em casa, né, e ao mesmo tempo se castigar por estar sentindo-se tão bem e desejada e estar se apaixonando e estar tendo esse prazer ao lado do Guido. Então, são os conflitos naturais, né, que ela está vivendo. E quando ela fala que os nervos dela estão tão relaxados que ela quase poderia dormir, uma vez eu ouvi, não vou saber a fonte, né, mas eu ouvi, não sei se, me parece que foi algo que eu li, né, de algum livro dentro da área aí da psicologia, ou ouvi alguém dizer que o dormir, quando a gente dorme ao lado de alguém, né, se a gente confia nessa pessoa, a gente relaxa totalmente. Então, dormir ao lado de alguém é demonstrar por esse alguém uma extrema confiança. E eu achei interessante porque ela fala aqui, né, que ela está tão relaxada, ou seja, ela se sente tão segura e ela afirma isso aqui, né, que ela se sente protegida na presença do Guido, né, ela se sente segura na presença dele, e então isso a relaxa tanto que ela poderia até dormir, né, muito bacana isso, né. E aí ele fala, né, quando ele fala que ele questiona, né, se, se ela não acha que eles também têm o direito de serem felizes, né, de viverem algo verdadeiro, de se permitirem isso, né, mas, nossa, ela fica, né, naquela tensão, porque no fundo ela, né, ela murmurou que sim, que ela sentia isso, mas vem imediatamente o conflito, né, porque ela sabia, porque assim, na verdade, ela fala que ela não sabia para quem deveria voltar
para casa e nem para quê, né? Reafirmando novamente que ela já não está vendo mais sentido, né? Ela já não está mais vendo, ela não está se sentindo pertencente àquela casa. Para quem que eu vou voltar? Os meus filhos já estão querendo nem saber de mim mais, né? Estão seguindo a sua própria vida. Eu já não sou mais necessária a eles. E o Michele, meu marido, que nem me olha, me chama de mamãe, né? Uma pessoa que está tão distante dela, tão desconectado, né, desse amor, né, romântico dela, para que ela vai voltar para ele? Mas ela sente um dever, né? Aí vem o outro lado, porque ela tem isso como um dever, né? E é um dever implacável, e que causa realmente uma amargura imensa. Então é esse conflito, porque ela é extremamente rigorosa, né, nesses princípios morais que ela tem, né, tradicionais de família. Então ela junta isso tudo e mistura tudo e está colocando em xeque, porque ela está ansiando desesperadamente viver algo que faz sentido com Guido, mas ao mesmo tempo tem o dever, né, de ser a esposa, de ser a mãe, de ser a dona de casa, e que ninguém ali valoriza isso que ela faz, né, todo esse sacrifício e esse dever que ela sente, né? Então, assim, mas ela não consegue, ainda mais naquela época, nos anos 50, muito difícil, né? A gente consegue entender esse conflito dela, né? Ainda mais por ela ter essa carga ainda tão grande desse tradicionalismo e esse rigor que ela carrega, né, vindo aí da família dela, né, dos antepassados e tudo mais, das gerações anteriores. E aí ela já assim um pouco, né? Quando ele fala, então, deixa eu me acostumar aos poucos a retornar à minha solidão, né? E ela fala está bem. E aí quando ela fala está bem, ela fala assim que parecia que uma lei misteriosa obrigava ela a se defender, a renunciar, né? Que impunha uma representação de uma personagem justamente com ele, que era a única pessoa que ela podia ser verdadeira e ser sincera. Então ela estava assim já de novo caindo naquele padrão de manter uma postura, uma persona, né, para não demonstrar o que estava sentindo. E ela percebeu isso na hora. A gente vê, né, o tanto que para ela isso é difícil. Então, quando ela chega em casa e vai direto para o quarto da Mirella, né, porque aquele incômodo, né, aquele medo irracional da Mirella ter visto ela sair do carro. Porque o que está acontecendo com a Valéria aqui, gente? Ela está fazendo o que a Mirella está fazendo. E o que ela o que ela repreende na Mirella, né? Ela fala para a Mirella não descer da porta de casa, do carro de um homem, né? Ela está fazendo a mesma coisa, né? Ela está deixando o Guido deixar ela na porta de casa e descendo. E não é um carro do marido, né? E o Guido é uma pessoa que, né, assim, claro, ninguém sabe, mas para ela, igual ela falou, né? Parece que todo mundo sabe, né? Que parece que todos os olhos, todos os comentários têm essa insinuação do que está acontecendo entre eles. E aí ela fica, né? Isso, né? Parece que está todo mundo notando. Então ela olha para ver, né? Interessante isso, porque ela está repetindo o que ela repreende na Mirella. E mais à frente, né? Quando ela provoca a Mirella, né? Quando, tipo assim, quando ela fala, né? Convenceu-se de que certas coisas não são possíveis. Ela está falando dela, né? Porque quantas e quantas vezes ela repetiu essa frase, não é possível, com o Guido, não é possível, né? Repetiu para ela própria, não é possível, não é possível. Então ela está projetando na Mirella, né? Exatamente o que ela está sentindo,
né, pelo Guido. Não é possível, não é possível. Então ela joga na Mirella, e a gente já viu que a Mirella é a projeção da sombra dela, né, dos desejos mais íntimos dela, por isso tanto conflito, por isso tanto choque de frente com a Mirella, né? E, e aí ela, quando a Mirella fala o nome do Sandro, fica até engraçado, né? Porque ela fala o Sandro está em Nova York. E aí a Valéria fala para ela não pronunciar aquele nome na presença dela como se fosse um noivo ou um marido. Gente, ela chama o Guido de Guido. Ela começou a falar o nome do Guido como Guido, né? Agora, mais recentemente. Antes era só o diretor, né? O chefe, o diretor. E ela chama o Guido de Guido, né? Então, assim, e aí ela está repreendendo a Mirella, que namora o Sandro, né? O Cantone, por estar falando o nome dele. Então, assim, olha, para a gente ver as contradições, né? E como que a Valéria realmente projeta o que está nela, né? Nessa sombra dela, ela projeta na Mirella. E aí ela repreende a Mirella, porque ela, no fundo, ela está se repreendendo a si própria. E quando Mirella fala, né, pede com veemência para ela não, tipo assim, não fala mal dele, né, me poupe, por favor, né? Me poupe disso, me poupe dessa repreensão, porque ele está sobrevoando o oceano nesse momento. E ela fala que ela tem medo. Ela tem medo de perder o Cantone. Ela está também apaixonada por ele. Ela não quer perdê-lo, né? Então ela pede para a mãe pelo menos respeitar isso, né? Que ela tem medo de perder esse homem. E de uma certa forma, talvez a Valéria também tenha medo de perder o Guido, por isso esse conflito tão grande que ela fica, né? Essa contradição, porque no fundo, a Valéria também não quer perder o Guido. E quando ela vai lá para a janela, né? E olha o céu e vê que o céu está estrelado e que a noite está calma, ela murmura, né? Como se fosse para ela própria, né? Fique tranquila, o tempo está sereno. Então, não tem perigo, ele vai chegar para você, né? Novamente. Então, gente, é isso, né? A gente para por aqui. Valéria está vivendo um conflito realmente muito difícil, porque cada dia mais ela está tendo consciência de que ela não tem mais para quem voltar ou para que voltar, né? Até como uma função. E vivendo algo que há muito tempo, ou talvez ela nunca tenha vivido antes, que é se apaixonar de ser vista, né, de ser vista como Valéria, né, de ser vista como mulher, o tanto que isso a perturba, né, de ouvir o nome dela dito tantas e tantas vezes, com tanto amor e com tanto afeto. E ela é tão desejosa disso, né, porque na primeira página do caderno ela escreve o seu nome, né, Valéria. Ela quer ser vista como Valéria. E com o Guido, ela tem isso. E o quanto que deve doer nela pensar no fato que não é possível e que isso não pode prosseguir. Então, ficamos por aqui. Vamos ver aí, né, na próxima leitura, que vai ser a 23ª, o desenrolar desses acontecimentos todos aí da nossa protagonista Valéria Cossati. Então, um grande abraço e até mais. Até a próxima leitura.